pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 99163-7905. Temos também o telefone fixo aqui da redação da TV Câmara, é o 3214-7766, e também o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, como Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, como TV Câmara São José do Rio Preto. Acesse, curta e compartilhe nossas páginas, que você será notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E olha só, hoje nós vamos falar sobre as eleições 2022. Na sexta-feira, recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o deputado federal e ex-presidente nacional do PT, o Rui Falcão, ele que coordenou as campanhas do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, e ele fez aqui uma análise da conjuntura do processo eleitoral deste ano. No programa de hoje nós vamos falar também das sessões desta terça-feira, dos casos de Covid aqui em São José do Rio Preto e do projeto Câmara Sem Papel, que prevê o fim do uso do papel nos processos legislativos aqui da Câmara de Rio Preto. Mas vamos começar falando da sessão, porque nesta terça-feira teremos as 9ª e 10ª sessões ordinárias de 2022. Vamos conferir os projetos que estão na pauta com a jornalista Mariana Dyer. A Câmara de Rio Preto realiza a 9ª e 10ª sessões ordinárias na próxima terça-feira. Na pauta da primeira sessão, que será realizada no período da manhã, estão um veto e 5 projetos. O veto total é a projeto do vereador Bruno Moura, que institui o Programa de Integridade nas empresas contratadas pela administração pública do município. A pauta segue com um projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre a outorga de uso de imóveis públicos municipais em favor da assistência social Formosa. Outro projeto de lei do Executivo concede subvenção social ao projeto Bom Prato. Os vereadores votam proposta do Executivo que reajusta o salário dos servidores públicos municipais. Projeto de lei do vereador Paulo Pauleri, em primeira discussão, obriga a administração pública a divulgar no site oficial a localização de todos os radares de fiscalização na cidade. Outro projeto que será votado nessa sessão é de autoria do vereador licenciado Fábio Marcontes, subscrito por Rosine Diniz, que obriga a Prefeitura a disponibilizar local para embarque e desembarque de passageiros de carros de aplicativos na frente de shopping centers, hospitais, terminal rodoviário e aeroporto. A segunda sessão do dia acontece a partir das 2h da tarde. São 2 vetos na pauta. Há projeto de Júlio Donizete, que obriga o Poder Executivo a contratar apólice de seguros contra furto de veículos na área azul. E veta projeto de Pedro Roberto, que sugere a instalação de painéis solares para a produção de energia fotovoltaica em prédios destinados aos serviços públicos. A proposta de reajuste do salário dos servidores municipais volta para a votação em segunda discussão na sessão do período da tarde. Projeto do vereador Bruno Marinho obriga a realização de estudo prévio para a instalação de radar fixo em São José do Rio Preto. Projeto de Robson Risse, isenta os ambulantes que atuam nos semáforos a pagamento de taxa de licença e dá outras providências. E projeto do vereador Paulo Paulera corrige a grafia do nome da rua Luiz Fernando Damasceno Ribeiro. Lembrando que todos os projetos em tramitação no Poder Legislativo podem ser consultados no site oficial www.riopreto.sp.leg.br. Bom, gente, então, como eu disse, eu estou aqui hoje com o deputado federal Rui Falcão, ele que é ex-presidente nacional do PT em 2 oportunidades. Primeiro em 94, quando coordenou a campanha do ex-presidente Lula contra o Fernando Henrique, foi derrotado, e entre 2011 e 2017. Em 2010, o deputado coordenou aí sim a campanha vitoriosa de Dilma Rousseff à presidência da República.
O deputado tem ligação com a região, porque apesar de ser natural de Pitangui, Minas Gerais, é isso, né, deputado? Morou uma época em Monte Aprazível e sua filha mora aqui em Rio Preto. Deputado, obrigado pela presença. E vamos lá, deputado, o presidente Lula ainda não se declarou candidato, mas lidera todas as pesquisas aí com grande chance de vitória no primeiro turno. É isso mesmo? O Lula leva no primeiro turno ou espera uma eleição mais difícil do que aparenta? Veja, Alexandre, muito obrigado aqui pelo espaço. A eleição no Brasil ela é feita em 2 turnos. Durante quatro mandatos do PT, nós não conseguimos ganhar a eleição no primeiro turno. Então, embora as pesquisas hoje indiquem essa possibilidade, a nossa organização, o nosso trabalho é para que a campanha tenha um planejamento de 2 turnos. Evidente que, se for possível a vitória no primeiro turno, é melhor. Mas nós queremos evitar a qualquer custo a ideia do que já ganhou. Pior do que o já ganhou, só o já perdeu. Qual é o problema do já ganhou? Cria paralisia. Se já ganhou, eu não vou pedir voto. Desarticula a militância. Desarticula, cria uma espécie de subestimação dos adversários. E se você for surpreendido com o segundo turno sem planejamento, cria uma desorganização geral. Eu quero lembrar que em 2006 ocorreu exatamente isso. As pessoas esperavam que o Lula fosse ganhar no primeiro turno, ele faltou ao último debate na Rede Globo e por poucos pontos percentuais, o governador Geraldo Alckmin o levou para o segundo turno. Depois, teve menos voto no segundo turno do que no primeiro. Mas nos primeiros 7 dias de campanha, teve um clima muito preocupante esquisito no PT. Ali, né? Então, o planejamento é para 2 turnos, embora seria importante uma vitória no primeiro turno, mas vai ser uma eleição difícil, como você disse. Tem muito fanático dando declarações, inclusive, antidemocráticas. O Bolsonaro ameaça, inclusive, duvidando do resultado das urnas, diz que só Deus tira ele de lá. Então, é importante organizar uma campanha com muito apoio popular, com muita organização, que inclusive dure para além da eleição. Nós estamos com a proposta, inclusive, da organização de comitês populares. O que significa isso? Que você vai ter população organizada para poder cumprir um programa de mudanças, que o país está em estado de calamidade pública. Não são só as chuvas da Bahia, a seca no sul, o desabamento em Petrópolis, que, aliás, nós temos que nos solidarizar com mais centenas de vítimas lá. A economia do país está em estado de calamidade pública. 20 milhões de famintos, dezenas de milhões de desempregados, 50% dos jovens brasileiros declaram intenção de sair do Brasil, 42% dos jovens do Nordeste são considerados nem, ou seja, não estudam nem trabalham. Melhor seria chamá-los de sem emprego, sem escola, sem expectativa de futuro. E no país são 24%. São alguns números desses que exigem do próximo presidente, que eu espero que seja o Lula, de imediato uma decretação de situação de emergência, para que haja recursos no orçamento para atender essas demandas mais emergenciais. Porque o Bolsonaro vai deixar um orçamento bichado, um orçamento contaminado por essa questão do tal do orçamento secreto. Então, você tem razão, vai ser uma eleição difícil, mas nossa expectativa é que a população brasileira, conhecendo inclusive o que foi o governo Lula, o governo Dilma, e comparando com a situação atual, tem muita gente, inclusive aqui, onde o Bolsonaro teve muito sucesso, muita gente está virando voto. Sem dúvida. Eu só quero registrar a presença da ex-vereadora Celi Regina, aqui do PT, chegou aqui para bater um papo com a gente. Eu já passo a palavra para ela. Só pegando esse gancho, o senhor falou das ameaças do Bolsonaro. O senhor teme que uma vitória do Lula ou de qualquer outro candidato possa haver algum tipo de ruptura, o Bolsonaro ameaçar algum tipo de
de golpe, vamos dizer assim, ou é só da boca para fora que ele fala ali na hora do vamos ver? Ele tem a política de estimular o ódio, de difundir mentiras, chamadas fake news, que na verdade são mentiras, e de dirigir ameaças, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, às instituições. Mas eu acho que a própria experiência dos últimos anos aqui no Brasil, o fato de o 7 de setembro, quando ele fez uma tentativa e não houve respaldo nem entre as Forças Armadas, eu não quero crer que isso vá acontecer, mas que as ameaças vão continuar, que a pressão, que a intimidação, nós, da nossa parte, não vamos difundir nenhuma campanha de ódio, de agressividade, mas também vamos estar preparados para não abaixar a cabeça. Sem dúvida. O senhor falou do segundo turno, claro que adversário não se escolhe, mas quem seria mais difícil para o PT num eventual segundo turno, isso se o PT também for para o segundo turno, claro, o Sérgio Moro ou o presidente Bolsonaro? O Sérgio Moro, aquele juiz venal que manipulou sentenças, que foi desmoralizado em seguidas reformas das decisões dele, eu acho que está perdendo qualquer possibilidade de chegar ao segundo turno. Inclusive agora no Paraná estão exigindo o compromisso do Ratinho, do governador, com o Bolsonaro, que é o estado onde ele teria, em tese, maiores possibilidades. Não sei se ele terá chance de chegar ao segundo turno. Eu continuo a achar que o principal adversário é o presidente Bolsonaro. Primeiro, está no governo, tem o orçamento na mão, tem uma milícia organizada, tem disposição de lutar. E tem, com tudo que ele está fazendo de errado, tudo que ele está fazendo de desgraça, 600 e tantas mil mortes na conta dele por conta da incúria em relação ao Covid, mas ainda tem aí 20% de apoio. Então, não deve ser subestimado. Então, eu considero que, numa hipótese de segundo turno, o candidato mais difícil seria ele mesmo, quem tem mais possibilidades, a julgar pela situação atual. Claro que nós temos ainda 8 meses até as eleições, 7 meses, muita coisa pode mudar. Na situação de hoje, eu considero que seria ele o principal adversário nosso. Legal. Deixa eu passar a palavra para a vereadora Celi, dar uma palavrinha aqui com a gente. Rapidinho, Celi, para a gente continuar a conversa com o deputado Rui. Boa tarde, Alexandre. É um prazer sempre estar aqui na TV Câmara. E é uma honra receber o nosso grande deputado federal Rui Falcão, do nosso partido, que tanto nos honra com aí o seu mandato, com as suas ações. Como é que o PT de Rio Preto está se preparando aí para a campanha? A militância está empolgada? Como é que está, Celi? Estamos a todo vapor, Alexandre. Já inclusive criamos um comitê de luta aqui, né? Vamos estar aí convidando outros partidos. Estamos aí bastante animados, né, com essa campanha que tanto orgulho dá ao nosso povo e, por que não dizer, ao povo riopretense, que embora alguns esqueceram, mas a grande maioria do povo, onde a presidenta Dilma veio inaugurar 2 conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, e nós fazemos trabalho com frequência nesses conjuntos. As pessoas de lá são muito gratas ao presidente Lula e à presidenta Dilma, por ter feito muito aqui. Rio Preto foi muito agraciado com todos os projetos sociais do governo federal, seja na habitação, seja no saneamento básico, seja nas unidades de saúde, né? Foram construídas UPAs, né? Aqui em Rio Preto, que não é diferente do Brasil inteiro, mas Rio Preto foi muito agraciado com obras do governo federal. Então, nós estamos bastante otimistas e, como disse o Rui, nós temos assim que ter o pé no chão e trabalhar bastante, porque a eleição será muito difícil. Nós temos aí ouvido muitas informações de alguns riopretenses que estão se manifestando de uma maneira bastante perigosa. Nós temos que ter muito cuidado, mas nós somos aguerridos, somos brasileiros, né? E sempre estaremos aí lutando. Então, o PT de Rio Preto está aí com toda a sua energia, com uma militância jovem muito aguerrida, prontos para a campanha eleitoral e para fazer bonito
na nossa cidade, para o nosso partido, para o presidente Lula e, quiçá, para o Fernando Haddad, que muito nos orgulha com todo o trabalho que já foi feito no Brasil e em Rio Preto também. Muito bom. Deputado, muita gente deposita uma esperança aí de que numa eventual vitória do presidente Lula, de que tudo vai voltar a ser o que era 2004, 2005, de que automaticamente o preço da gasolina vai baixar, os alimentos vão cair, o emprego vai voltar, as contra-reformas virão, revogação de reforma da Previdência, reforma trabalhista, etc. Queria perguntar para o senhor, o PT não está passando uma falsa esperança ao povo? Porque a gente sabe que não vai ser fácil, assim, da noite para o dia, consertar tudo que está de ruim aí no país, né? Bom, primeiro, muito bom estar aqui com a Celi e saber dessa energia que está aqui contagiando o PT da nossa cidade, aqui de Rio Preto. Queria lembrar, eu estive hoje em Votuporanga. Então, o que ela falou aqui dos benefícios que os nossos governos trouxeram para São José do Rio Preto, lá eles estavam me lembrando, o Instituto Federal, a Faculdade de Medicina, 2 UPAs, fora investimentos em infraestrutura. Então, essa memória de realizações, ela vai estar presente aqui na campanha. Agora, nós não podemos ficar só no retrovisor. Isso é um dado que existe, são fatos, e precisa reafirmá-los, porque muita gente jovem, que não viveu aquele período, talvez não conheça, embora as maiores intenções de voto do Lula estejam entre as mulheres, que têm uma rejeição profunda ao Bolsonaro, e entre os jovens de 16 a 24 anos. Aliás, Celi, nós estamos sugerindo que haja uma campanha nas cidades, primeiro de atualização dos títulos, teve gente que não votou, transferência de títulos e também alistamento dos jovens de 16 anos que já podem votar. Uma campanha organizada desse tipo transforma uma intenção de voto num voto real. Quero votar no Lula, mas não tem título. Então, mas você perguntava se a gente não está alimentando mais esperanças do que podemos concretizar. O Lula está sintetizando uma intenção que é muito fácil de entender, que é o seguinte: vou colocar o pobre no orçamento e os ricos no imposto de renda. Parece uma simplificação, mas veja, tem uma empresa brasileira que fabrica iates, produto de grande necessidade popular, um iate de 50 pés. No ano passado, essa empresa vendeu 10 iates. Esse ano, já tem encomenda para 31 iates. Os lucros dos maiores bancos tiveram um crescimento de 30% em média. Os bilionários brasileiros, além de terem aumentado, engordaram suas fortunas durante a pandemia. Então, não é possível que um governo como o do presidente Lula não ataque essa ferida terrível, essa desigualdade abissal, que é a desigualdade social, de renda, de cor, de gênero. Essa é a expectativa da população. E, para fazer isso, algumas medidas serão radicais. Mas, veja, radical não é uma coisa destruidora, é de ir à raiz do problema. Então, como é que você faz, janeiro de 2023, Lula eleito, pessoal, eu preciso 6 meses para fazer maioria no Congresso, depois eu vou resolver o problema de vocês. Primeira medida, decretar a situação de emergência. Está na Constituição, não é nada revolucionário. Nós fizemos isso durante a pandemia. O Congresso aprovou 700 bilhões para atacar a pandemia, né? Então, isso permite atender emergencialmente a questão da fome, que é cruel, retomar algumas obras, que isso, obra de engenharia é emprego na veia, imediato, e ter um programa de reindustrialização do país. Você falou do combustível. Tem medidas paliativas agora, como a criação de um fundo de emergência para os combustíveis, né? Mas é impossível você resolver a questão dos combustíveis enquanto a política de reajuste estiver dolarizada. O Lula até falou ontem de abrasileirar o preço do combustível. Isso. O que quer dizer isso, então, exatamente? Primeiro, não pode ser cotação em dólar, você tem que fazer uma média. Segundo,
A Petrobras, além de estar sendo retalhada, venderam a BR Distribuidora, a Petrobras está pagando aluguel pelos dutos que ela tinha, está pagando aluguel, e tem milhares de acionistas porque aumentaram as ações em bolsa. Então, o que acontece? A gente extrai petróleo a $20, vende por 80. É lucro direto. E esse lucro para onde vai? Para o reinvestimento? Não, para os acionistas. Então, talvez seja necessário, para além de retomar algumas questões essenciais, por exemplo, suspender os leilões do pré-sal. São ideias minhas, eu não estou falando em nome do PT. O senhor vai coordenar a campanha do... Não, quem coordena as campanhas majoritárias do PT são os presidentes do PT, como eu coordenei em 2014 da Dilma. Quem vai coordenar é a presidenta Gleisi. Naturalmente vai ter um grupo de trabalho, uma coordenação, que eu posso vir a integrar também, embora ela não esteja constituída ainda. Poderia integrar no sentido da experiência que já tive, de coordenar várias campanhas e um certo nível de confiança que o presidente Lula deposita em mim, apesar de eu ter divergências agora, por exemplo, em relação a uma suposta escolha do vice... daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Então você precisaria recomprar ações da Petrobras. Precisaria voltar a refinar mais aqui no Brasil para poder combustível produzido aqui. Parar de exportar óleo bruto. Ou, se exportar, ter imposto em cima da exportação de óleo bruto. Tem 400 importadores de combustível aqui no Brasil. Então, você não estabiliza preço se não pegar o conjunto, né? A outra questão é como é que você vai criar empregos de qualidade. A indústria está destroçada. Então, você pode começar a fazer por setores. A Amazônia, como é que você acaba com a devastação e garante árvore em pé, mas tendo economia para quem mora lá? Você pode industrializar, agregar valor ao açaí. O açaí bem processado, as castanhas, em vez de você mandar para o exterior para ser exportada depois, castanha brasileira, se você agregar valor ao açaí, produz mais renda do que a soja, que, aliás, começa a ter problema de exportação para a própria China. A China está aumentando suas negociações com a Argentina. O Brasil hoje já não é o maior exportador para a Argentina, é a China. E a outra área é a área da saúde. A pandemia mostrou com clareza enorme como é que a gente cada vez mais precisa investir em saúde. A população está envelhecendo, tem avanços científicos da medicina, e o Brasil não aproveita o potencial que tem como um país que tem mercado cativo para tudo que for para a saúde. Porque o Brasil tem o SUS. Igual ao SUS, só tem o sistema de saúde da Inglaterra. É um sistema integrado nacionalmente. Você tem os planos de saúde e tem os consumidores individuais, que somos nós. Então, você pode conter as importações de fármacos, por exemplo. De 2 anos para cá, o Brasil está importando 16 bilhões de dólares em fármacos. A Lupo, em Araraquara, converteu a produção de cueca e meia durante um período para fazer luva e máscara, que não tinha aqui. A gente continua importando máscara. A gente não tem nada, comprou tudo da China. Isso. Né? Então, insumos, vacinas, toda a biotecnologia aqui, a Amazônia, que tem uma riqueza enorme de produtos que podem ser fontes para remédios, leitos hospitalares, equipamentos. Você tem hoje 8 milhões de pessoas empregadas no conjunto da saúde no país. Com o estímulo do Estado, do governo, a empresários que queiram atuar nessa área, você pode criar empregos diretos e indiretos para 20 milhões de pessoas. Então, estou dando um exemplo de coisas que podem ser feitas. Naturalmente, umas têm que ser no curto prazo e outras de médio prazo, né? Então, nós não estamos vendendo esperanças falsas, nem prometendo que nós não podemos fazer. E o Lula tem a disposição de só ser candidato se tiver segurança de que poderá fazer mais do que já fez.
Deputado, só voltando à questão da Petrobras, o preço da gasolina, que eu acho que é uma questão central aí que vai ser muito usada na campanha. O atual governo diz que está reconstruindo a Petrobras e que encontrou ela numa situação difícil depois dos supostos desvios milionários, bilionários na gestão do PT. Como que o PT vai responder esse tipo de acusação? Bom, primeiro fomos nós que descobrimos o pré-sal, que é uma tecnologia que era inexistente no mundo, que eu acho que deveria servir para patentear e exportar. Nós criamos uma indústria naval praticamente com mais de 100 mil empregos, porque deixamos de importar plataformas da Indonésia, da Ásia, de Singapura, isso. E passamos a fabricar aqui no Brasil, incorporando valor e gerando empregos aqui. 100 mil trabalhadores da indústria naval estão reduzidos hoje a 3 mil trabalhadores, sem contar o círculo, como tem na indústria automobilística, um leque de fornecedores para a indústria naval. Os diretores que foram acusados de corrupção, e acho que todos eles estão soltos hoje, eram diretores da empresa. Eles não foram colocados lá pelo PT. Servidores de carreira, né? Isso, servidores de carreira. Não é o presidente da República que os nomeia, é o Conselho da Petrobras. E os presidentes da Petrobras que nós nomeamos, seja o Zé Eduardo Dutra, já falecido, seja o Gabriele, seja a Graça, não tem ninguém processado, ninguém na cadeia. O Gabriele foi absolvido recentemente. Sim, né? Dentro desse leque de acusações injustas e delações forjadas, né? E a outra coisa é o seguinte, ninguém criou no país mais instrumentos de combate à corrupção do que os nossos governos. Alguns deles, inclusive, se voltaram contra nós. A lei das organizações criminosas, a lei da delação premiada, a lei antiterrorismo, isso acabou sendo manipulado seletivamente contra líderes, contra companheiros do PT. E o Bolsonaro, ao falar de corrupção, esquece, porque não só ele está envolvido, como ele precisa explicar o cheque depositado na conta da mulher dele sem saber, as rachadinhas, que está sendo protegido pelo Procurador-Geral da República e pela compra do Centrão, que impediu que a gente pudesse botar o Bolsonaro para fora, que era o que uma boa parte da população desejava, antes de esperar a eleição, que ele saísse pelo impeachment. Então nós estamos tranquilos para responder essas acusações, não tememos fazer esse debate, apesar de hoje, nas preocupações da população, que está preocupado com a fome, com o emprego, com a desigualdade, com a insegurança, com o preço dos alimentos, é a quarta ou quinta preocupação. A corrupção não vai mais ser a bandeira de campanha como foi. Não, mas se quiserem também transformar, o Moro tentou fazer isso agora e não chega a 10%, está falando para ele mesmo. Deputado, ainda sobre a questão da Lava Jato, para a gente encerrar esse tema, o senhor acha que a Lava Jato ainda pode ser usada na campanha de alguma maneira? O PT teme isso? Tem como explicar tudo ou Lava Jato é águas passadas já? A Lava Jato virou a Vaza Jato. Tantas foram as manipulações lá dentro, desmascaradas pela imprensa, que hoje acho que ninguém vai querer utilizar isso na campanha. Se utilizarem, nós vamos... Aqui o presidente Lula, olha o desmonte das acusações, olha as falsidades, olha o apartamento, o que virou o apartamento, a denúncia do apartamento. Então, eu acho que não vão, se quiserem usar, vão perder tempo, porque acho que a população quer discutir outras questões, ela está preocupada com a sua vida, com seus problemas reais, e não com um discurso demagógico. Perfeito. Vamos falar então da escolha do vice, porque parte da militância, então, pelo jeito, inclusive, o senhor tem criticado as negociações aí com o ex-governador Geraldo Alckmin para ocupar o posto de vice, né? Inclusive fazendo alusões ao Michel Temer, né? Acusado aí por parte da militância de conspirar contra a ex-presidenta Dilma para assumir a presidência. Como é que está essa negociação? Pelo que o presidente Lula dá a entender, parece que está certo, mas como é que está isso dentro do PT? Bom, primeiro, o PT é um partido democrático, é um partido de massas, e o seu debate é sempre público. E quando há uma decisão, há unidade de ação.
você não vê alguém do PT tomado uma decisão democrática se voltar contra ela. Agora, tem muito debate no PT. E até que não haja uma decisão das instâncias partidárias, nós temos no Estatuto que as candidaturas majoritárias, a decisão sobre programa de governo e sobre alianças, passa por uma coisa que a gente chama de encontro nacional, que são as nossas convenções, digamos assim. Tem a convenção em junho, né, para registrar candidaturas, que é oficial no TSE, mas para nós essas convenções são homologatórias. O que conta para nós são os encontros partidários. Até que o encontro não se pronuncie, não tem candidatura de vice, nem a candidatura do Lula, inclusive, Sim, formalmente. Já dissemos aqui. E eu acho que é uma discussão extemporânea, ela existe, está tomando tempo, mas veja, você escolhe um vice que não tem partido, que não sabe para onde vai e que o próprio Lula ainda não confirmou a sua candidatura. O que o Alckmin agregaria? Seria um sinal então, ao mercado? Deixa eu só completar o raciocínio. Então, nós não vamos fazer a campanha sozinhos. Tem uma discussão de fazer uma federação com o PSB, com o PV, com... Isso, ia até perguntar para o senhor PC, também. Rede, né? PCdoB e Rede. Não sei se vai sair e tal, mas independente da federação, tem muita gente que quer apoiar o Lula. Gente do PMDB, gente do MDB, gente de outros partidos. Então, o natural é você reunir quem vai estar conosco, que programa nós vamos ter em conjunto, e nesse conjunto você vai escolher um vice. Eu até digo, vai escolher um vice ou uma vice, em tese, né? Claro que há essa aproximação, o Fernando Haddad está atuando muito nisso, o Márcio França. O Lula já disse que não tem nada contra o Alckmin, esqueceu as coisas do passado e tal, mas eu acho que ele não precisa de muleta eleitoral. Ele é um estadista hoje, diferente de 2002, que havia muita desconfiança, precisou de buscar um empresário, fazer a carta aos brasileiros. Hoje não há esse temor em relação a ele. Ele é considerado em todas as pesquisas o melhor presidente que o Brasil já teve, e é inegável que essa questão do Alckmin pode ser explorada na campanha. Por exemplo, confrontando declarações de um com o outro. A população fala, puxa vida, um chamava o outro de ladrão, o Alckmin fala que o Lula voltou ao local do crime. Pega mal, como é que eles vão governar com essa briga? O meu temor é por aí, não é pelo negócio do golpe, embora sempre seja uma tentativa. O fantasma sempre existe. Porque se você não tiver apoio popular e for fazer um governo como precisa mesmo, de mudanças profundas, o golpe poderia vir até se o vice fosse do PT. Então, não é isso que me preocupa. Tem uma outra hipótese, caso essa dupla se forme, o Lula fica 4 anos, não quer ser reeleito, não quer... E aí o vice-presidente se apresenta como candidato. O Alckmin é mais jovem que o Lula e tal. Você vai falar, puxa vida, o cara... Agora vamos ser contra o cara, Não, né? trabalhou conosco 4 anos e tal, e tem experiência do Equador, embora lá os dois fossem do mesmo partido, que o vice virou presidente e o Rafael Correa teve que ir para o exílio, senão ele ia botar na cadeia, né? Então, eu sou de uma época que as identidades programáticas, a identidade partidária, o tipo de alianças que você faz são diferentes. Então, eu estou com outro pensamento, comuniquei ao presidente Lula, ele sabe, assinei um abaixo-assinado que ele sabe também. Isso não impede dele ter um diálogo e da gente estar trabalhando com ele. Ele sabe que se o encontro do PT se decidir pela candidatura do Alckmin, eu vou estar fazendo a campanha. O senhor acha que essa escolha, ou possível aí, sinalização ao Alckmin, primeiro, o que agregaria? E segundo, seria mais para furar essa bolha antipetista que tem em algumas localidades do país, como o interior, o noroeste aqui do estado, que tem uma rejeição muito forte pelo PT e o Alckmin é bem visto. Seria por aí o que ele agregaria? Bom, primeiro, essa rejeição ao PT, eu acho que diminuiu bastante
Tanto que a última pesquisa de preferência partidária apontou o PT com 28% de preferência. Com relação ao ex-governador, ele perdeu muita substância política e eleitoral. Primeiro porque foi derrotado pela nova direção do PSDB. Hoje, o Fernando Henrique, o Aloysio Nunes, Tasso Gereissati, eles são minoria no PSDB hoje. O Aloysio deu uma manifestação muito favorável ao Lula recentemente. E o Dória, apesar da alta rejeição que eu vejo aqui, é quem manda no PSDB, a turma do Dória. Então, o Alckmin, sem espaço no PSDB, buscou uma alternativa fora, porque ele estava no programa do Ronivon, né? E exercendo a profissão de anestesista. Então, ele ganhou protagonismo com essa discussão. Uma pesquisa que eu vi, parece que a maior parte dos eleitores que ele ainda tem, na sua maioria, iriam para outras candidaturas. E um pouco mais de 10% poderiam votar no Lula. E com relação ao Haddad, menos ainda, né? Então, é mais a sinalização de que uma pessoa como o Alckmin moderaria um eventual governo Lula, embora não teve nenhuma declaração do Lula, nenhuma apresentação de programa que apontasse para uma necessidade de moderação. E ele ficou 8 anos no governo, recuperou as contas públicas, baixou a inflação, fez até superávit primário e acumulou reservas de 370 bilhões ao longo dos nossos governos, que salvaram o Brasil da crise e permitiram, inclusive, transitar na pandemia sem precisar de qualquer auxílio externo. Então, eu acho que não há essa necessidade de agregar um vice que eu acho que tem mais problemas do que ganhos. Embora eu não tenha aqui falado, não estou alegando coisas de ordem pessoal, não estou acusando o ex-governador de nada. Estou dizendo que eu acho que não é um acréscimo que compense uma parte da militância, por exemplo, que está insatisfeita, mas não quer se pronunciar, porque vou descontentar o Lula, quem sabe se com o Alckmin a gente ganha no primeiro turno. São preocupações legítimas, e como eu acho que o PT é um partido democrático, eu tenho me manifestado à vontade. E outros, acho que com o tempo também vão acabar se pronunciando. Eu via a deputada Bebel, que é presidente da POSP, já se manifestou contrariamente. O Luiz Marinho, numa passagem, também falou isso e tal. É que fica todo mundo supondo que o Lula já decidiu, embora ele diga que quem vai decidir é o PT, e com todos os méritos, fala, não, se o Lula sabe, o Lula nos conduz, o Lula é o nosso líder, se ele escolher, vamos lá. Eu acho que é mais uma aceitação com resignação do que entusiasmo pela escolha. Porque a resistência é grande. O próprio colega nosso, Breno Altman, tem feito uma campanha muito forte aí junto à militância contra o Alckmin. Qual seria o perfil ideal de um vice para o Lula na atual conjuntura, na opinião do senhor? Eu acho que seria alguém, como eu disse, pode ser um homem ou uma mulher, que tivesse alguma sintonia com o programa que for sugerido, for aprovado para a campanha de recuperação do país. Óbvio que não será alguém do PT, porque senão você não soma. Uma pessoa que possa ter expressão política, alguém que tenha relação profunda com o movimento social, porque nós vamos precisar de muito respaldo popular. Então, você teria que fazer uma pesquisa de perfil e, entre os aliados potenciais, escolher alguém. Legal. A questão das federações, como é que está? PSB, PCdoB, UPV, a rede, e eu queria uma avaliação do senhor também dessa modalidade de federações. A rede, por enquanto, não está... Tá fora? Tá. Não, o processo que está em curso é PCdoB, PV, PSB e PT. Acho que eu li alguma coisa que a rede... Não. Pode vir, né?
Falam também que o Solidariedade... Bom, até o PDT já falaram. Né? O PDT tem candidato. Não, é assim. Eu acho que criaram uma instituição tentando... Veja bem, você tem um bloco mais identificado programaticamente, um bloco de partidos de esquerda e populares, é sempre um avanço no país. Mas isso nunca existiu, a não ser nos momentos eleitorais. O Uruguai tem um processo de décadas de construção de um bloco popular, que é a Frente Ampla. Mas lá foi criado pelos sindicatos, pelos movimentos populares, lá tem voto em lista, lá tem sublegenda. Aqui é uma criação do TSE. Não foi o PT, o PCdoB que se juntaram e falaram, vamos fazer um... Então, aparenta ser um drible nas coligações proporcionais que estão proibidas. O Supremo diz que não, porque você vai estar junto 4 anos, tem que ter um programa comum e tal. Agora, como é que você constrói isso? São construções ditadas pelo TSE, que, aliás, tinha dado um prazo que inviabilizava. Resolveu mudar. Porque você ia fazer uma junção de partidos sem saber a composição final deles. Porque você tem uma janela que permite a troca de partidos, essa janela fecha 2 de abril. Só que a federação tinha que estar pronta antes. Então, isso aí foi contornado, mas você tem outras exigências. Estatuto, uma carta programática e uma direção. Bom, nas discussões preliminares, o PT propôs uma regra de proporção pelo número de deputados que foi inicialmente aceita. E não colocou uma condição, que eu acho que tinha que ser a condição inicial, e, aliás, segunda-feira, agora, na reunião da executiva, isso foi colocado, eu acho que isso devia ser o primeiro passo agora, que é o seguinte: quem quer se federar com o PT, que é o partido maior, que pode ajudar na... O interesse é dos outros, né? O interesse são dos outros, né? Nós também, mas deveria formalmente apoiar o Lula. Isso não é uma imposição. Por que eu digo isso? Porque o governador do Espírito Santo, que é do PSB, leva o Moro para conversar. Não, eu sou governador, eu recebo todo mundo. Tá bom. Mas quem você vai apoiar? Estou em dúvida entre o Ciro Gomes e o Lula. O pessoal do Rio Grande do Sul está no governo do Eduardo Leite, que pode ser, se essa articulação aí der certo, pode ser eventualmente um candidato do PSD de dado com outros partidos da presidência da República. E o PSB está dentro do governo dele. No Paraná, o PSB está apoiando o Ratinho, que é bolsonarista. Então, era preciso limpar a área, como se diz. Bom, nós, independente de ter a federação aqui ou não, nós vamos apoiar o Lula. Porque nós abrimos mão de lançar um candidato em Pernambuco que liderava as pesquisas. Humberto Costa, né? Humberto Costa. Nós estamos apoiando o Marcelo Freixo no Rio. Vamos apoiar o governador Flávio Dino para o Senado. Agora eles colocam como exigência ainda apoiar em São Paulo, no Espírito Santo, que o governador não nos quer, no Rio Grande do Sul. É uma exigência descabida. E acrescentam mais. Candidatura nata, ou seja, onde tiver um prefeito do PSB candidato à reeleição em 2024, o PT tem que apoiar, e vice-versa. Mas não existe candidatura nata no PT. Se o prefeito está mal avaliado e o PT quer substituí-lo, tem regras para isso, tem prévia partidária. Então, nós não vamos aceitar candidatura nata. Segunda questão, direito de veto a candidaturas. Se um grupo de 15% na federação não quiser a minha candidatura da CELI, pode vetar. Então, houve uma parada agora, nós só vamos voltar a reunir a executiva do partido dia 25 para avaliar a situação. E ontem
teve uma entrevista do presidente do PSB muito preocupante. Primeiro porque ele me acusou e acusou o PT de ter colaborado para o impeachment da Dilma. Depois fez uma retificação e tal. Segundo, defende que o Márcio França seja o candidato em São Paulo e não o Haddad, porque o Haddad não conseguiu nem ir para o segundo turno quando era prefeito da capital. Ora, isso é extremamente deselegante e ofensivo. Primeiro porque o Haddad depois foi candidato a presidente, foi para o segundo turno com 47 milhões de votos. E sem querer desqualificar o Márcio França, ele, depois de ir para o segundo turno na eleição contra o Dória, com nosso apoio no segundo turno, foi candidato a prefeito de São Paulo e ficou em terceiro lugar. Isso não o desqualifica, cada eleição. Agora, o presidente do PSB, que quer federar conosco, não pode se dirigir dessa maneira ao nosso candidato. Então, dá a impressão de que está acontecendo alguma coisa no interior do PSB que nós não estamos sabendo direito o que é. A intenção da presidenta Gleisi é de tentar construir essa federação, mas não a qualquer custo. Legal. Não em diminuição do PT. Legal. Antes de a gente partir para o encerramento, a última pergunta, o senhor citou o Dino, não seria um nome mais ligado ao PT do que o próprio Alckmin? Então, ou também não agrega por ser do não, Nordeste, por ser um homem já de esquerda? Se fosse para escolher, como eu disse, isso não está em discussão agora, é extemporâneo, na minha opinião, evidente que é preferível, né? Mas isso não está em discussão nesse momento. Legal. Deputado, para a gente encerrar essa entrevista, em São Paulo a candidatura do Haddad ao governo é negociável ou já é irreversível? E se a chance do PT apoiar o Boulos, de repente, para ter o apoio do PSOL em nível nacional? Pelo que eu estou informado, parece que o companheiro Boulos estaria pensando em ter uma candidatura a deputado federal, na ideia de tentar ampliar a bancada do PSOL e ter um protagonismo mais institucional, ter uma melhor qualificação do ponto de vista institucional para eventualmente disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024, né? E, de minha parte, eu não abriria mão da candidatura do Haddad em favor da candidatura do Márcio França. Do Boulos. Nem do Boulos, nem do Haddad. O Boulos vai para a federal, tem razão. E o irreversível Confundi é as só a bolas morte. aqui, Né? sem dúvida. Deputado, obrigado pela sua entrevista, sua Obrigado participação a você, aqui. Alexandre. Se ele quiser falar alguma coisinha para a gente terminar, PT de Rio Preto, como é que está pensando aí para 2024, né? O PT que já teve vice-prefeito, 4 vereadores, infelizmente agora sem ninguém aqui na Câmara, no governo. Como é que o PT está se preparando aí para a próxima disputa? Então, Alexandre, nós temos que saber dessa questão da federação, né? Que está em bastante discussão, já tivemos várias conversas, inclusive com o Marcos Rogério, hoje temos uma com o pessoal do Conselho Nacional do Setorial Estadual Nacional de Educação do partido. Então, essa questão da federação, ela vai influenciar diretamente as eleições de 24, né? Porque como ainda não está nada definido, nós não sabemos, mas o PT estará aí, né, disputando, firme e forte, com certeza, e vamos aí à luta para eleger nosso presidente Lula. Pensou uma federação PT-PSB, aí tem que estar Celi vice de Valdomiro ou Valdomiro vice de Celi? Né, Alexandre? Tá certo, gente. Obrigado a entrevista dos dois, muito obrigado e vamos para um rápido intervalo e a gente volta na sequência.
A TV Câmara completa 20 anos neste mês de fevereiro. E para comemorar a data, nós preparamos uma programação especial que conta a história da TV e com a participação de muitos profissionais que já passaram por aqui. Os programas vão ao ar durante toda a semana, a partir das 9 da noite, com reprises durante a programação. Não perca! Ok, gente, estamos de volta ao vivo com o X da Questão. Só para registrar sobre a entrevista aí do Rui Falcão, dizer que a TV Câmara está aberta a todas as correntes partidárias aí, todos os deputados, enfim, dirigentes partidários que tiverem interesse, quiser, o espaço está aqui aberto. Inclusive, já convidamos o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para estar aqui com a gente. Ele que vai estar em Rio Preto na próxima quinta-feira, inauguração aí da BR-153, sua assessoria ficou de responder, já convidamos Haddad, Boulos, enfim, Rodrigo Garcia, todos aí estão devidamente convidados, espaço aberto aqui ao Republicanos, que eu estou aqui com um dos dirigentes do Republicanos na cidade, espaço está aberto a todos. Bom, vamos falar aqui da Câmara um pouco, porque um projeto em implantação aqui na Câmara de Rio Preto prevê o fim do uso de papel nos processos legislativos e todos os outros aí, todas as tramitações aqui da casa, garantindo assim sustentabilidade e também agilidade na tramitação de projetos e documentos, além, claro, da transparência a toda a população que poderá acompanhar aí virtualmente todas as etapas de todos os processos. Mas sobre isso, para detalhar esse processo do Câmara Sem Papel, converso agora com o diretor legislativo da Câmara Municipal, Marcos Cardoso, que é quem coordena a implantação desse projeto. Marcos, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos lá, o que é o Câmara Sem Papel? Quando esse projeto entra em funcionamento? Explique isso aí direitinho para a gente. Obrigado, viu? Bom dia, Alexandre, Gama. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. Quero agradecer a oportunidade de ter nos convidado também para falar um pouco sobre a Câmara Digital, Câmara Sem Papel. Bom, esse processo ele se originalizou, teve o início dele, né, diante do processo aí da pandemia, que nos escancarou uma deficiência que nós temos também dessa comunicação e também com o objetivo de facilitar também as tramitações dos projetos que eram todos, são ainda, né, todos físicos e passar a ser de forma digital. Isso facilitará também a comunicação do Departamento de Diretoria Legislativa junto com os gabinetes. Os vereadores terão mais agilidade também, né? Só que são alguns benefícios que a gente precisa elencar também para que as pessoas entendam lá por que está sendo instalado a Câmara Digital. A Câmara Digital, ela vem com o objetivo de otimizar, facilitar, dar mais celeridade nesse processo legislativo, que hoje nós fazemos físico, para as pessoas compreenderem. O vereador protocola um projeto de lei. Esse projeto de lei tem que subir físico lá para nós. Depois ele é lido no plenário, depois nós pegamos e damos as tramitações nas comissões. Preenchemos documentos, caminhamos cada documento por comissão. Ele fica nesse vai e volta, né, mas de forma hoje física. Às vezes temos a dificuldade de encontrar o parlamentar naquele momento e dar o parecer, principalmente naqueles que tramitam em regime de urgência especial. Nesse caso da Câmara Digital, ele vai facilitar a apresentação dessas proposituras. Então, todo o processo a partir do dia 3 de março, nós pretendemos colocar já o funcionamento do Câmara Digital, processo eletrônico. As tramitações serão protocolizadas. Esse protocolo ele vai conter a assinatura digital, que é o certificado digital de todos os vereadores. A Câmara já proporcionou isso a todos os vereadores, eles vão protocolizar ela. E a tramitação também será feita
dessa forma. Nós vamos encaminhar para todas as comissões, encaminha imediatamente, eles já têm acesso lá, que é um sistema que nós chamamos ele de workflow. Ele acessando, ele dá o parecer, anexa, encaminha para a diretoria legislativa e nós vamos dando os seguintes passos também nas tramitações. As pessoas, os munícipes de Rio Preto terão acesso imediato, que esse vai ser Pode acompanhar também tudo a aí transparência em tempo real, né? em tempo real, o conteúdo também daquele parecer. Hoje as pessoas não têm acesso ao conteúdo, ele tem uma informação muito básica no complemento, que é o projeto é legal, o projeto tem mérito, é bem simples, mas com a implantação da Câmara Digital, as pessoas vão ter acesso ao conteúdo daquele parecer. Gera-se um PDF e as pessoas passam a ter também, então eles vão ter acesso integral do trâmite, dos pareceres, de todo o trâmite. Vai ser inclusive da diretoria jurídica. Da também. diretoria jurídica também. Então ela deu o parecer, vai ser anexada, entrou lá. Hoje você só sabe que deu o parecer, mas você não tem o conhecimento daquele conteúdo. A Câmara Digital vai proporcionar também isso. Então vai trazer muita agilidade. A Câmara vai... um dos benefícios também é a questão da economia, né? Hoje o número de papel que a Câmara usa é um número muito grande, né? Entre tramitar as proposituras, como encaminhar o executivo, essas proposituras que foram tramitadas, que vai ser também interligado com Câmara, o executivo, não precisa mais levar o autógrafo. Não vamos mais, nós vamos fazer o encaminhamento, eles vão ter o acesso lá também. Esse módulo está sendo já implantado lá, já conversamos com a Empro, a Sino, que é a empresa que faz o processo legislativo. Então é como se fosse um gabinete, uma extensão de gabinete. Então o prefeito vai ter, são 3 módulos que vão ser instalados lá, um na procuradoria, um no gabinete do prefeito e um no governo. Então essa transição também que hoje nós fazemos física, talvez chegamos a gerar 150 documentos em cópias para encaminhar ao executivo. Com o advento da Câmara Digital, isso não vai ser preciso mais. Nós vamos selecionar aquelas proposituras, mandamos, eles dão o recebimento lá, e depois também o contrário, eles vão também nos enviar de forma digital. Isso, claro, economiza, né, energia, toner, papel, né, uma cadeia. Meio ambiente, né? Uma cadeia, e principalmente o meio ambiente, que é importantíssimo, né? Sim. Nós sabemos os efeitos do toner, né? O que também a gente pode economizar em energia, e com essa escassez hídrica também, sim, a gente vai contribuir muito. Questão de anexos, às vezes chega projeto muito grande na Câmara, projeto de zoneamento, chega aqueles milhares, as centenas talvez, orçamento, tudo isso também disponível. Todos os procedimentos que a Câmara hoje executa de forma física serão de forma digitais. Bacana. Apresentação de relatórios das comissões processantes, comissão especial de vereador, né, comissão de inquérito, os relatórios também serão convertidos também em digitais para que as pessoas também tenham acesso a todo o conteúdo. E esse processo vai muito além dos projetos de lei, documentos, enfim, a tramitação. Vai ter um aplicativo que a pessoa também vai junto ter... com esse pacote, né, quando nós celebramos o contrato com a Empro, nós também junto foi nos oferecido também um aplicativo e todo cidadão vai ter acesso a ele. Isso é para fazer que tenhamos mais transparência também desse processo legislativo. Você está com ele aberto? Tenho, vou abrir aqui só um minutinho, eu já abro. Mostrar aí vou mostrar pro pessoal aqui só para ter uma ideia como que é. Bom, esse daqui vai ser o aplicativo, tá vendo aí? Vamos cortar ali pro beleza. Pro Marquinho então, aqui, Giroldo. Nós temos aqui, eu vou deixar à disposição aqui da TV Câmara. Então nós temos um aplicativo que ele vai ser disponibilizado, ele ainda está na fase de testes finais, agora que nós estamos concluindo. Acreditamos também que no dia 3 de março ele estará disponível. E aí vai ter acesso a tudo. E aí tem né? acesso, por exemplo, acesso aqui... ao vereador, Exato. acesso aos documentos. Aqui a pessoa acessa, um exemplo,
Ele seleciona qual que é o vereador e ali ele tem votações nominais, frequência, proposituras, também tem o e-mail disponível, número do gabinete. E aí tem os outros ícones, lista de frequência, uma novidade que eu achei bacana, sessões, votações. Que você falou, vai ser possível encaminhar denúncias também. Sim, aqui, por exemplo, fale com o vereador. Vou acessar aqui, eu escolho o presidente da Câmara, Pedro Roberto, e aí tem lá sugestões, reclamações, solicitação de informação e denúncia. Bacana. A pessoa vai só dar o segmento também, não é muito complexo não, a pessoa só cadastra o nome completo, vai colocar também a identificação de um e-mail para retorno e o número de telefone, e ele encaminha. Depois ele faz a descrição daquilo, da denúncia, da sugestão, seja o que for, descreveu, e ele pode também fazer o envio de um documento, ele pode fazer o envio de uma imagem, também de um vídeo. Que bacana. Então, o aplicativo vai. Mas ele é complexo, tem atas, tem sessões, tem votações, ordem do dia, tem ouvidoria também, que as pessoas vão poder fazer o acesso ali. TV Câmara tá da ouvidoria ali, que eu tô vendo. E a TV Câmara. Aqui, ó, nós podemos acessar, por exemplo, aqui nós estamos ao vivo. Olha lá, você está vendo? Nós estamos passando lá online, né? Então, eu falo assim, nós vamos ter esse aplicativo também que vai ser muito importante, que ele vai trazer muita transparência. O aplicativo a partir de 3 de março. 3 de março também. Só estou definindo não está certo ainda, com previsão o presidente, ele também tem acesso iOS e também Android, as pessoas vão poder baixar. Ele é muito simples também de fazer essa tramitação, ele não é muito difícil, não. Que bacana, Marquinhos, parabéns pelo trabalho aí. E a gente vai divulgando mais aí conforme for avançando o projeto, porque isso aí tem que chegar a toda a população. Claro, né? É importante o papel da TV Câmara, e também por isso que eu agradeço de estarmos aqui falando um pouquinho sobre isso, porque nós vamos precisar bastante também da TV Câmara para fazer essa divulgação, porque nós queremos realmente que a população de Rio Preto tenha acesso a esses dados, que o trabalho da Câmara também tenha transparência com o público, seja realmente uma oferta de trabalho proporcionado pela Câmara, por aquilo que os munícipes também contribuem em impostos e taxas e aí por diante. Sem dúvida, uma maneira a mais de transparência, de acompanhar aí o trabalho dos parlamentares, né? Isso aí, Marquinhos, quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado aí? Como que vai chamar o aplicativo para as pessoas baixarem? Ainda eu vou... na verdade, né? Assim, depois nós vamos passar definitivo como que a pessoa consegue buscar ali acessar. Na lojinha, né? Porque nós estamos só fazendo um pequeno ajuste só em relação ao aplicativo, mas ele já está completo. Lembrando também, gostaria de deixar claro que as informações que serão inseridas no aplicativo, Alexandre, elas vão ser alimentadas a partir de 2022, né? Com o tempo, a Câmara vai ter condições de fazer a busca dos dados anteriores e ir alimentando esse aplicativo. Não vai ser transferido tudo numa paulada não, só, porque né? muita coisa, tem bastante coisa no sistema. Mas como o presidente também tem interesse de fazer que esse instrumento chegue rápido à mão da população, então nós decidimos de deixar disponível as informações referente ao calendário de 2022 daí para frente. Então hoje o próprio sistema está sendo alimentado, nós estamos fazendo uma conexão junto com o TI da casa, que também está fazendo, né, a votação, o programa de votação digital. Aproveito também para prestigiar o nosso TI, que está fazendo um excelente trabalho, né? Eles têm elaborado isso, têm avançado, tem sido melhor do que alguns que nós conhecemos fora, que outras empresas realizam esse trabalho. O TI nosso fez questão de fazer isso. Então, no próximo passo, que é a aquisição dos equipamentos, dos tablets que vão ficar à mesa dos vereadores, né, com esse processo já entra a votação eletrônica entra também a votação eletrônica. Nós precisávamos disso, foi um pouco que retardou também o início
da Câmara Digital, parece muito simples, né? Mudar uma chave e já passar a operar. Não, nós tivemos que fazer bastante adequações, questão de ordem regimental também, porque nós temos um regimento. O programa legislativo que eles nos oferecem ele é genérico, mas nós precisamos adequar também ao regimento interno. E aí o TI também está elaborando a questão da votação digital. O vereador vai ter ali o acesso ao conteúdo na íntegra também daquilo, ele não vai precisar ficar pedindo, todos terão aquele acesso. Vai ser importante para que ele também tenha consciência daquilo que ele está votando realmente e conhecimento de todo esse conteúdo, desde dos pareceres. Muito bom, gente. Está aí o Marcos Cardoso, diretor legislativo da Câmara. Só aproveitar também, reforçar o convite, deixar o convite, o Marcos, que é do Republicanos, deixar o convite aí quando o deputado Marcos Pereira estiver aqui, vem bater um papo com a gente sobre política, viu, Marcos? Ok, eu vou encaminhar a assessoria dele para que eles também tenham a oportunidade de vir aqui também e bater um papo aqui na TV Câmara e as pessoas terem acesso. É isso aí. Obrigado, Marcos Cardoso, diretor legislativo da Câmara. Bom, vamos falar dos casos de Covid em Rio Preto, que eles caíram na última semana, mas seguem elevados, né? Apesar de terem caído bastante em relação à semana anterior, seguem números altos, com alta taxa de ocupação de leitos em enfermaria e UTI. Vamos conferir os números divulgados pela Secretaria de Saúde na última quinta-feira, lembrando que a Saúde tem divulgado apenas às quintas-feiras os dados dos balanços de Covid no município. Vamos lá. O número de casos de Covid-19 causados pela variante Ômicron em Rio Preto, apesar desta última semana ter apresentado uma regressão, os números ainda continuam altos. Em Rio Preto, em apenas uma semana, foram confirmados 2.100 casos novos da doença, com 26 mortes. Rio Preto registra, até o momento, 130.176 casos confirmados, com 2.983 mortes desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI e suporte ventilatório em Rio Preto permanece igual em relação à última semana, 82%. Essa porcentagem, ela ainda é alta, porque se estivéssemos no plano São Paulo, estaríamos na fase vermelha. A cidade conta com 419 pacientes internados por síndrome respiratória aguda grave, que inclui casos de Covid e não Covid, dos quais 162 estão em UTI e 257 em enfermaria. Entre os internados, 250 tiveram a confirmação por Covid-19, sendo 110 em UTI e 140 em enfermaria. Por isso, mais do que nunca, quem ainda não se vacinou ou não completou o ciclo vacinal e nem tomou a segunda dose, a dose de reforço, precisa se vacinar o quanto antes. O mesmo vale para as crianças a partir dos 5 anos de idade. Jaqueline Casanova, para a TV Câmara. Bom, tá, então, gente, você viu que caíram bastante os números em relação à semana anterior, mas mesmo assim, bastante caso ainda em uma semana, muita internação, mortes aí. Então vamos seguir tomando os cuidados e torcer para que o carnaval aí, semana que vem, não gere uma nova explosão de casos aí. Vamos curtir o carnaval com responsabilidade. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã. Esse programa fica disponível também nas nossas redes sociais. Estamos lá no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, e também no Facebook Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Acesse lá, curta e compartilhe nossas páginas, nossas postagens. Lembrando que você pode enviar mensagens com a gente, para a gente, com sugestões de pautas, sugestões de entrevistas e tudo mais pelo nosso WhatsApp, o 991637905. Você já sabe que todas as informações do Legislativo de Rio Preto você encontra em nosso site, riopreto.sp.leg.br, como Marquinhos disse, junto com o
Câmara Sem Papel, a Câmara prepara também um novo site aí, uma nova roupagem bem mais moderna, em breve um novo site no ar. Acesse também o nosso Instagram e o nosso Flickr com fotos e informações sobre todos os eventos aqui da Câmara Municipal. É isso aí, gente. Esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, GC de Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Um grande abraço e até o programa de quarta-feira.